Olá, seja bem-vindo mais uma vez no canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha para mais um Café com Jesus. Hoje é dia 6 de outubro, dia de eleições, hein? Olha, vamos juntos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pegue a Bíblia, vamos pegando a Bíblia para mais um momento importante. Vamos lá, pegando a Bíblia. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículo 2 ao 16. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Opa! É mais uma vez aqui, nós estamos diante de mais uma lição, já no 27º domingo do tempo comum. Estamos no 27º domingo do tempo comum. E veja bem, vamos lá. Vamos aqui, nesse evangelho hoje está apresentando o quê? O matrimônio como temas assim desenvolvido por Jesus e foi indagado inclusive pelos fariseus que aproximaram dele querendo colocá-lo à prova, querendo experimentar Jesus, tentar Jesus, desafiar Jesus, né? Os fariseus agem assim como inimigos de Jesus.
buscando assim um motivo para acusá-lo e para depois ter motivo para matá-lo. Mas Jesus, né, responde, né, porque eles colocaram Jesus à prova como? Fazendo um questionamento, né, para Jesus. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Olha a pergunta. E Jesus devolve a pergunta. O que Moisés vos ordenou? Ou seja, né? Olha na Bíblia lá, o que vocês aprenderam na Bíblia? O que está escrito lá na Torá? Na Torá. O que está escrito? E eles, então, responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. É isso que está escrito. E aí Jesus fala: não. Para com isso. Não é assim. Moisés, ele permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Por isso que ele permitiu, né, esta lei. Por causa da dureza do vosso coração. Vocês não quiseram. O pessoal não quis fazer a vontade de Deus. Não estava fazendo a vontade de Deus. Então, olha só que Jesus revela aqui aos fariseus. Seus corações estão enrijecidos, seus corações estão duros como as pedras, incapazes de acolher os ensinamentos de Jesus. Olha só, quando Jesus fala isso, né, permitiu por causa da dureza, quer responder isso, que eles eram incapazes de acolher os ensinamentos que ele estava dando naquele momento, e que a própria lei também. Então, esse é um ponto fundamental. O outro desse evangelho é Jesus, ele, na resposta dele aqui, ele procura que ele contextualiza o matrimônio na perspectiva do projeto, assim, no plano de Deus, né? no projeto original de Deus, e une em uma só sentença duas citações bíblicas. Pode observar no texto aí, ó, duas citações bíblicas aqui que Jesus fala. Ó, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Ele cita: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha que interessante. Então, a unidade desses dois textos aqui mostra que o homem e a mulher, unidos em matrimônio, formam uma unidade corpórea indissolúvel. É o tema de hoje, né? Sobre a indissolubilidade do matrimônio. Então, mostra isto. Forma a unidade corpórea indissolúvel, bem mais forte que graus parentesco. Por isso que Jesus vê lá, ele observa isso na Sagrada Escritura, né? Que o homem deixará seu pai, né? Ambos, né? Homem e mulher deixará pais e mães, os dois se tornarão uma só carne. Aqui a sentença, né? Jesus resume aqui, ó: o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o projeto de Deus desde o início da criação. Olha que interessante. Então aqui observamos, com a oposição Deus-homem, né? Oposição Deus-homem, que a prescrição de Moisés aqui, a lei de Moisés sobre o divórcio, é qualificada como uma norma humana, tá? É qualificada como uma norma humana. Então, Deus, na verdade, é aquele que une. Deus é apresentado como aquele que une, manifestando o quê? Manifestando a sua ação de unir o homem e a mulher ao seu plano de amor. É isso mesmo, ao seu plano de amor. Deus criou o homem e depois ele mesmo percebeu a necessidade, né? Ele viu que o homem precisava de uma companheira, depois de ter criado todas as coisas, dado nome aos animais e tudo mais. E aí
criou a mulher, uma companheira para o homem, né? E os dois em pé de igualdade, né? Em pé de igualdade. Os dois serão uma só carne, é assim que Deus falou. É assim que Deus falou. Então, ó, mulher e homem têm os mesmos direitos e deveres. Essa é a lição, uma da lição de hoje, tá, né? Mulher, né, e o homem têm os mesmos direitos e deveres. Então a gente observa que na sociedade em que viveu Jesus, as mulheres não eram valorizadas. Jesus, então, ensina o que aqui? A igualdade entre mulher e homem no matrimônio. Agora, em relação ao divórcio, tanto o homem como a mulher são igualmente responsáveis. Os dois são responsáveis. Decidiram separar? Os dois são responsáveis. Os dois cometem adultério se forem viver com outra pessoa. Esse é o ponto. Então, olha, interessante. A segunda lição para nós aqui é o matrimônio é indissolúvel. Pelo projeto de Deus, desde o início, o homem e mulher que se casam estão que estão unidos para sempre. É para sempre. Né? Pode ver na hora do casamento lá. Ainda mais naquele momento faz aquelas perguntas, né? Eu te recebo como meu esposo, eu te recebo como uma esposa, e te prometo ser fiel e te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Olha aí. Depois tem o momento da aliança, né? Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, é para sempre. É para sempre. Então, o matrimônio é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não deve separar. O homem não deve separar. Esse é o ponto que essa palavra nos traz hoje. Eu quero, inclusive, nesse momento aqui, lembrar a você que a vida, vamos nesse momento, que estamos aqui fazendo esse café com Jesus, essa leitura orante, é importante nesse momento a gente interceder a Deus por todas as famílias que sofrem pela separação de seus cônjuges, né? Como é dura a separação, né, gente? Fala a verdade. É dura demais. É dolorido, né, a separação. A vida de um casal, do início ao fim, ela é marcada por muitos desafios, e o maior deles é o que? A renúncia que precisam fazer, a fim de que vivam uma relação de comunhão e não de isolamento. Então procure cultivar na vida matrimonial, na relação matrimonial, cultive a oração pessoal, a oração conjugal, a oração familiar, o diálogo, a paciência, o perdão, né, a reconciliação. Então, é muito importante cultivar isso na relação matrimonial. Porque a infidelidade no matrimônio não começa quando se peca com um terceiro. Repito, hein? A infidelidade no matrimônio não começa quando se peca com um terceiro, mas sim quando o esposo e a esposa não olham mais para o seu cônjuge como um dom. Você não olha mais um para o outro como um dom, como uma presença gratificante de Deus, como um presente de Deus. Olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa como um dom de Deus, como um presente de Deus. Quando você deixa de olhar um para o outro como um dom de Deus, como uma bênção de Deus, pode aguardar que um vai afastando do outro, né? Não vai mais tendo aquela cumplicidade, né? Do dizer eu te amo, ou você é importante na minha vida, ou que você precisa que eu faça por você. Vai se distanciando, vai ficando frio, não tem aquela cumplicidade, né? Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado.
né? Você é importante, você está lindo, você é linda, né? Como é bom ter você na minha vida, você é um anjo de Deus na minha vida. Vai perdendo isso, e aí vem a dolorosa separação. Vem a dolorosa separação. Como é importante entender a questão do sacramento do matrimônio, entender que o sacramento, né, entender que o sacramento do matrimônio é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus. Olha só, né? A relação matrimonial no sonho de Deus é uma relação entre um homem e uma mulher. Então, é importante você, como cristão, ter esta noção. Jamais os cristãos poderão equiparar esta união, né, como humana só. Não. É uma bênção divina. É por vontade de Deus, é plano de Deus, é o sonho de Deus. A família é uma realidade do plano de Deus. É constituída por Deus. Então, por isso que é importante escutar o que Deus tem a dizer sobre a família. A família é de suma importância no plano de Deus. Então, por isso que, nesse momento, eu quero pedir a benção, viu? Reúne com a sua família aí nesse momento. Eu quero pedir a benção de Deus, né, sobre a sua família. Nós vos bendizemos, Senhor, nosso Deus, pois quisesse que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós os rogamos humildemente por esta família. Protegei-a e guardai-a, para que, confortada com o dom da vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que morou em Nazaré com sua família, permaneça sempre em vossa família, defendendo-a de todo mal, e vos conceda ser um só coração e uma só alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. E boa votação para todos aí, hein?